Então, no vídeo anterior foi mostrado essa classe, né, que era bastante simples, e eu mostrei aqui como chamar os métodos dessa classe, né, e ela criou aqui algumas variáveis, alguns atributos da classe. Na minha execução do código, eu não mostrava nada, né? A gente acompanhou no vídeo passado tudo por essa forma aqui de visualização da memória do computador, né, que está executando o script. E eu vou mostrar agora como a gente pode acessar esses atributos para poder ver os valores deles. Tá? Todos esses atributos eles estão com a propriedade de ser atributos públicos, então eu posso visualizá-los de maneira que eu conseguiria ver esses valores simplesmente colocando o nome da classe, do objeto, né, dessa classe, ponto o nome do atributo. Por exemplo, aqui o ligado. Então eu vou fazer aqui um print status da lâmpada e vou mostrar aqui o valor da variável ligada. Tá? Agora, quando eu executar esse código, eu vou ver que ele mostrou aqui os valores. Primeira vez que eu executei, ele virou true, né, porque a lâmpada foi ligada, então ficou true. Depois fica false, porque ela já foi desligada. True, false, true, false. A gente vai ver que ele vai repetir isso daqui. Como a vida útil da lâmpada é de apenas 5 vezes que ela permite que seja ligado, na sexta vez que ela for ligada, né, então, aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Na sexta vez que ela é ligada, ela não consegue ser ligada, por isso o status ficou como false, né, porque ela queimou. E depois desligar, continua ela sendo false. Tá, então, para eu visualizar o valor de uma variável no Python, como ela foi criada da forma pública, que eu só mostrei a forma pública de criar, eu consigo acessar de fora da classe, né? Ou qualquer outro momento, qualquer outra classe, eu consigo acessar os atributos que essa classe tem. Aqui existe um problema na lógica, né? Se eu fizer desta maneira e executar esse código, eu vou ver que a lâmpada ficou ligada, então 6 vezes ela ligou, ela chegou a queimar, mas ela continuou ligada. Isso porque, né, se eu for executar aqui o passo a passo, criei a instância, mandei ligar, ele foi lá, ligou, diminuiu a vida dela, depois eu mando ligar de novo, ela tem a quantidade de vida superior ali do limite, então ela liga de novo, mas ela já estava ligada e diminui a vida. Não faz muito sentido ligar uma lâmpada que já está ligada, né? Não deveria funcionar, não deveria diminuir a vida dela. Então vou fazer uma pequena alteração aqui no código, fazendo um teste, adicionando um teste, verificando se ela já está ligada. Então eu só vou aceitar ligar se a vida dela for ainda existir vida para ela, né? E se ela estiver desligada. Se isso não acontecer, e daí eu não vou ligar uma lâmpada já ligada de novo. Se eu pedir para executar esse código, voltando ali no passo a passo, mando ligar, beleza, está false e a quantidade é maior do que zero. Então passou no teste, então ela foi ligada, a vida diminuiu. Quando eu mandar ligar de novo, agora nesse teste não vai passar, né? Porque a vida é maior do que zero, mas o ligada não é igual a false, ele está com o ligado igual a true. Então ele não vai passar nesse teste, não vai executar essas duas linhas e não vai diminuir a vida útil. Então eu posso mandar ligar aí várias vezes que não vai diminuir a vida útil porque já está ligado, a menos que eu apaga, né? A apaga, que é o nome do método, se chama apaga. A menos que eu faça isso. Tá, então agora na hora de executar, ligou, apagou, ligou. Observem por aqui, né? Ligou, diminuiu a vida, apagou, ligou, diminuiu a vida, apagou, ligou, diminuiu a vida, apagou, vai apagar, né? Apagou agora. Quando eu vou mandar ligar de novo, não vai passar nesse teste, porque ela já queimou, encerrou, encerrou, não ligou mais novamente. Tá? Então eu só mudei um pouquinho a lógica aqui para controlar essa situação ali do exemplo que eu criei aqui para especificar as classes, o uso das classes. Vou mostrar agora para vocês, porque aqui eu fiz fixo, né? Eu fiz essa lâmpada
ela tem uma duração aí de 5 ciclos de ligação. Eu vou fazer com que esse valor, essa quantidade aqui, ela seja passado na hora que eu crio a lâmpada. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada de quantidade de vida, que vai ser algo passado na hora que eu crio a lâmpada. Porque daí se eu tenho lâmpadas com qualidade diferente, algumas vão durar mais do que outras. Então aqui, em vez de 5 ficar essa constante, eu vou fazer que seja igual a essa quantidade de vida que vai ser passado como parâmetro aqui para a função, né, para quando eu crio, né, para o construtor na hora que eu crio o objeto. Nesse sentido, agora eu vou criar uma lâmpada. Para criar a lâmpada, eu preciso informar um parâmetro, que é a quantidade de vida. Se eu informar aqui o número 5, então vou ter exatamente do que eu tinha antes, né, porque eu estou criando a lâmpada passando o número 5. Ele vai receber aqui que a quantidade é 5 e vai ter a execução que a gente tinha visto anteriormente. Mas eu também vou fazer aqui a criação de uma segunda lâmpada, que vai ser ela mais simplesinha, essa outra lâmpada. É uma qualidade menor, que ela só dura 3 vezes, ela só consegue ligar 3 vezes, depois ela para de funcionar. Então aqui eu vou mostrar lamp1.ligada, que é o nome do atributo aqui, né? Para ver se ela está ligada. E vou fazer ciclo de ligar e desligar. E vou fazer para a lâmpada 2 a mesma coisa. E vou mandar desligar. Lâmpada 2 ponto apaga. Pronto. Na execução passo a passo agora, né? Porque agora eu tenho dois objetos. Estou instanciando duas vezes essa classe. Estou criando vários objetos dessa classe. Na hora de especificar, método construtor chamado automaticamente. Eu passei o valor 5 aqui, né? Vale lembrar que a quantidade de vida está com o valor 5. Então, eu vou criar essa estrutura, criei essa variável para o objeto, que é o ligada, que recebeu false, e o vida, que recebeu esse valor 5, que tinha sido passado como parâmetro da quantidade de vida. Vou criar o próximo objeto. Então, passou aqui pelo construtor. Ele está definido, foi passado a quantidade de vida 3 como parâmetro. Então, essa variável aqui recebeu 3. Lembrando que essa variável, quantidade de vida, só vai existir durante a execução do construtor. No final, ela não existe mais. As únicas que vão continuar existindo é o self.ligado e o self.vida. Quantidade de vida, então, self.vida recebeu a quantidade de vida, que vai ser o valor 3, que é o que ele fez aqui. Tá? Então, as duas estão desligadas, só que a quantidade de vidas delas é um pouco diferente. Encerrou a criação dos objetos. Agora eu vou ficar executando as ações de ligar e desligar. Então, primeiro eu vou ligar a lâmpada 1. Então, ele vai fazer o teste, lembrando que o self está indicando, apontando para o mesmo lugar, para a mesma estrutura do lâmpada 1, porque foi quem chamou, né? Foi o lamp1.liga. Ele vai fazer aí as ações de ligar e diminuir a vida útil. Ele mostrou aqui que a lâmpada 1 está ligada, né? Deu true. Ele vai apagar a lâmpada 1, só mudou o status dela. Agora ele vai ligar a lâmpada 2. Então, nesse momento, o self está indicando, né, o self.vida, o self.ligado, eles estão em tudo indicando essa estrutura, que é a estrutura da lâmpada 2, que é quem chamou aqui a execução naquele momento, lâmpada 2.liga. Vou mudar o status para true, vou decrementar a quantidade de vida, vou mostrar o status dela, lâmpada 2. Me enganei aqui, sinto muito. Dei Ctrl C, Ctrl V, né? Vou corrigir, vou ter que executar de novo todo o código. Mas eu vou pular aí, vou adiantar um pouquinho. Então está lá, estou apagando a lâmpada 1. Vou ligar a lâmpada 2, já tinha mostrado. E agora vou mostrar o status da lâmpada 2, que está aqui com true. Vou apagar a lâmpada 2. Então, novamente, né, o self.ligada, ele está indicando o mesmo do lâmpada 2, porque foi quem chamou, foi esse método. Apagou.
Agora eu vou para a próxima rodada, né? Que ele vai repetir isso daqui 6 vezes. Então ele vai lá ligar a lâmpada 1, a gente já sabe que não vai dar problema nenhum, já desligou. Lâmpada 2, a mesma coisa, passou no teste, porque ainda está desligado e com vida ainda útil. Então eu ligo, diminuo a vida útil, mostrei o status, então as duas estão ligadas. Agora eu apaguei a lâmpada 2, vou repetir pela terceira vez. Eu liguei a lâmpada 1, apaguei. Vou ligar a lâmpada 2, ela vai ligar sem problema nenhum, apaguei. Vou repetir pela quarta vez. A lâmpada 1 vai ligar sem problema nenhum, porque ela ainda tem vida útil, por isso deu true. Vou apagar, sem problema. Agora eu vou tentar ligar a lâmpada 2 e eu vou ter o problema de que eu não tenho mais essas condições, né? O ligado é igual a false, mas a vida não é maior do que zero, a vida é igual a zero, então ele não vai fazer essas linhas, né? Não vai ligar a lâmpada, nem diminuir a vida dela, e vai encerrar ali a execução, mostrando que ela está desligada, porque ela está queimada já. Quando eu apago, não vai fazer efetivamente nada. A lâmpada 1 ainda vai poder ser ligada mais algumas vezes. Agora, todas estão queimadas, né? Então, a execução mostrou aí no final que as duas já estavam queimadas, mas a lâmpada 2 queimou antes, né? Ela já não conseguiu ligar duas vezes anteriores. Com isso, mostra-se a passagem de parâmetro para o construtor aqui, né? Que seria a mesma coisa de eu passar um parâmetro, né? Que não cabe nesse exemplo, né? Mas eu também posso passar parâmetros para esses meus métodos. O que muda é que daí eu tenho que informar quais são os parâmetros, né, que vão ser recebidos para que o método funcione. Tá? Mas eu já posso fazer isso desde lá do construtor. Eu já posso criar o objeto, fazendo o construtor receber um parâmetro, que é esse parâmetro aqui que vai ser informado na hora que eu crio o objeto, tá? Que é o mesmo daqui, né? Então fica tudo regulado, os parâmetros, por esse método aqui, o init, underline, underline init, né, que é o método construtor no Python.